Mostra sua UFMG. Olá, gente, estamos ao vivo. Bem-vindas ao primeiro videocast da Mostra Sua UFMG, que é um bate-papo aqui com professores para a gente conversar mais sobre os 91 cursos de graduação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Bruno Ihara e eu já tenho 3 convidados muito especiais aqui. Professor de Publicidade e Propaganda, Pablo. Olá, bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está nos assistindo. Professora de Relações Públicas, Vanessa. Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui conversando sobre o curso. E professor de jornalismo, Nísio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para que hora que vocês estiverem assistindo. Então, professores, é um bate-papo mesmo, sintam-se à vontade. Tem as canequinhas, não, coloridinhas aqui nas mesas, que a gente pode beber. Bom que dá para identificar água, direitinho. Sim. E eu acho que para puxar um fio, eu acho que a gente pode falar, por exemplo, professora Vanessa. Você estudou aqui na UFMG. Você fez... Sou egressa aqui do curso mesmo de Comunicação Social. Com habilitação em jornalismo. Isso. Mas agora você leciona em Relações Públicas. Isso, coordeno o curso de RP. Então, assim, para mim, inclusive, é muito emocionante, né? Ter sido aluna desse curso e voltar depois como professora. Então, assim, quando eu fiz a minha graduação, então tem muito tempo, tá, gente? O curso, na época, era um curso de comunicação social que tinham diferentes habilitações, em jornalismo, publicidade e rádio e TV, na época ainda tinha, e jornalismo, RP, publicidade, rádio e TV. Eu formei em jornalismo com essa habilitação, mas você podia, inclusive, formar com outras habilitações, mais de uma. Então, formei em jornalismo, depois, na sequência, fiz o mestrado e doutorado aqui na UFMG também, na comunicação social, e aí voltei como professora, mais ligada ao curso de RP. Por quê? Primeiro, porque a comunicação tem essa característica, né, de ser transdisciplinar. Vocês vão ver aqui pelas nossas falas que a gente se encontra muito nas disciplinas. Pela própria história do curso. Exato, né? Nos diferentes, né? Assim, os cursos, eles dialogam muito. Então, assim, não tem esse problema, sou formada em jornalismo, mas dou aula em RP, porque a gente tem um fundamento comum ali, que é a comunicação. E segundo, também por uma característica, assim, minhas pesquisas caminharam mais para discutir as organizações, o caráter político delas. E aí, quando a gente pensa em comunicação organizacional, está muito ligada a relações públicas, sabe? Mas você vai ver aqui que todo mundo transita pelo curso do outro, assim. Aí, já falando, então, sobre essas diferenças, como você vê essa diferença, assim, entre o jornalismo mesmo e as relações públicas, de uma forma... Eu não sei se eu vejo tanta diferença, né, Nisa? É muito mais porque a gente se trata mesmo como cursos irmãos, assim. Os limites, as diferenças são bem tênues, né, assim, os limites. Sim. É assim, obviamente o RP, ele é aquela profissão, quem tem interesse em fazer RP, que vai trabalhar a relação com os diferentes públicos e em criar vínculos entre as organizações e seus diferentes públicos. Por exemplo, uma organização, ela tem um público interno, né, os colaboradores, a diretoria, ela vai ter o público externo que ela tem que lidar na comunidade que ela está inserida, com o poder público. Então, o RP é aquele que vai mediar a comunicação dessa organização com seus diferentes públicos para otimizar essa comunicação, criar vínculos. E aí o jornalismo, o Nísio pode explicar, mas você vai ver que vai estar bem próximo, né, Nísio? Inclusive, porque às vezes jornalistas operam junto com as relações públicas nesse projeto de comunicação, tanto externa quanto interna, né? Via assessorias de imprensa, por exemplo. Mas o jornalista, ele também trabalha com ele recorre a uma espécie de técnica, a uma espécie de narrativa, uma espécie de ética também, no sentido de tratar dos fenômenos que acontecem na realidade e reportá-los, né, dentro dessa narrativa para um público mais amplo, né, que vai se informar, então, com relação a isso que está acontecendo dentro de determinados suportes, né? Então, você tem a rádio, você tem a TV, né? Aqui, por exemplo, a gente está cercado de câmeras, então é um outro aparato, mas em todos eles você tem uma mediação pelo texto, né? Então, assim, há um texto que é necessário ser produzido, né? Para que possa fazer essa ponte entre o fato que aconteceu, né? E o público, seja ouvinte, espectador, telespectador, né, leitor. O Antônio Fausto Neto, que é um dos grandes teóricos sobre jornalismo, ele fala que o
jornalista fica em busca dessa cena primária, quer dizer, ele sempre vai chegar talvez com um pouquinho de atraso, mas vai tentar fazer essa reportagem do que aconteceu da forma mais honesta possível para que o público possa então ter acesso a essa informação, né, de uma maneira efetivamente apurada. Ai, gente, muito legal saber essas informações, essas diferenças, né, de curso mesmo, porque, assim, às vezes quem vê de fora não sabe muito bem, né, as nuances de diferenças entre os cursos, então acho muito legal aprender mais sobre isso. E também, Pablo, eu ouvi falar que o curso de Publicidade e Propaganda, em 2018 no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, teve uma ótima avaliação, né, foi a melhor avaliação. Isso foi a melhor nota na prova do ENAD, né? Que aí, se pegar os componentes de constituição da nota do ENAD, ele traz a prova, ele traz o questionário que os estudantes respondem e uma série de outras informações do curso, e foi uma grande felicidade para a gente saber que o curso de Publicidade e Propaganda na prova, realizada pelos nossos alunos, foi a maior nota do Brasil. Cara, né? que orgulho, né? É muito legal, né? E é isso que Vanessa e o Nísio estavam falando ali, é muito legal da gente pensar nessa irmandade dos cursos. Sim. Que aí eles falando ali, né, sobre como as barreiras, os limites entre os cursos, eles se misturam, eles são cursos muito parceiros e muito irmãos. Eu vejo isso também na construção do curso de publicidade, né? Assim, o publicitário, ele é o profissional que trabalha com a comunicação mercadológica das organizações, né? Assim, dando visibilidade, seja na dimensão da publicidade, seja na dimensão da propaganda, e isso dialoga muito com os públicos, e quando a gente pensa num trabalho mais complexo de uma assessoria de comunicação, o trabalho de publicidade vai atuar ali nesses limites entre jornalismo, relações públicas e publicidades. Então, a área de comunicação é muito híbrida, né? Assim, a gente está sempre muito próximo mesmo, apesar desses estabelecimentos de limites da área. Isso é muito legal, né? Se você pensa, por exemplo, em uma empresa jornalística ou de TV ou de rádio, ela vai ter que ter, por exemplo, esses 3 profissionais, né? Sim. Né? Tanto o jornalista que vai estar, por exemplo, trabalhando nessa apuração da notícia, do fato, né, para levar para o público, o publicitário que vai estar ajudando a exatamente pensar formas de como, no caso, por exemplo, do jornal impresso, né, vender esses espaços do jornal em sintonia com o público que vai estar interessado em comprar, né? E a assessoria e as relações públicas também trabalhando efetivamente a comunicação interna e externa desse mesmo público, né? Então, assim, só um exemplo, né? E é um pouco isso, assim, o curso, ele, historicamente, ele tem esse trânsito, né? E existem disciplinas que são obrigatórias de cada curso, específicas, né, de conteúdos que são específicos, mas tem outra série de disciplinas mais optativas, laboratoriais, por exemplo, que a disciplina que eu dou, por exemplo, de crítica de música, tem alunos de publicidade, alunos de relações públicas e do próprio jornalismo. Então, é só um exemplo que mostra isso. Sabe? Nossa, gente, bacana demais. E tem um negócio legal a falar, pensando nessa questão das disciplinas que o Nísio coloca aí, né? Que acho que a formação da UFMG, ela estimula muito essa autonomia dos estudantes. Então é muito comum a gente ver muitos casos assim de egressos dos cursos. Eu me formei em jornalismo, mas as minhas optativas eram todas mais voltadas para publicidade. Então a pessoa se forma em jornalismo, mas com uma base muito grande em publicidade ou em relações públicas. Então é um currículo que permite essa flexibilidade e autonomia, né? E tem uma coisa bacana na UFMG, que ela estimula a formação complementar aberta dentro do próprio percurso, né, na universidade. E aí é muito comum, às vezes, é isso que o Pablo falou, o aluno de um determinado curso, de PP, jornalismo, RP, fazer uma formação complementar, que inclusive vai sair no histórico dele, o certificado dessa formação complementar, em um desses cursos. E aí o que a gente percebe, assim, é muito isso, que o profissional que sai da UFMG, o egresso desses cursos, é um profissional que ele tem muito conforto ali para transitar, porque ele tem essa bagagem, esse repertório assim, das outras profissões para ser um profissional mais completo, inclusive, no mercado. E isso é um diferencial, né? Com certeza. Legal. E aí eu acho que a gente já pode até puxar para um próximo bloco, que acho que a galera de casa vai estar bem ansiosa também, que é sobre as possibilidades de formação e atuação, assim, né? Então a gente sabe que o perfil dos estudantes aqui na UFMG é de criar um senso crítico, né? Desenvolver essa formação crítica, né? E que é um olhar diferenciado, né? Mas, assim, como vocês pensam que é essa linkagem, né? Entre esse olhar crítico, mas uma formação também voltada ao mercado, sabe? Como vocês pensam, assim, essa ligação?
Eu acho que tem um desafio legal quando a gente pensa nessa coisa da formação crítica dos estudantes do FMG, que são alunos que eles acabam transformando o mercado onde eles estão inseridos, assim. Né? Se a gente fez um levantamento no Colegiado de Publicidade com os nossos egressos e para eles falarem, né, como é que é a experiência deles no mercado de trabalho e o que da UFMG foi a principal marca que eles levaram. E eles destacaram muito para a gente essa questão da formação crítica, de que eles são profissionais, que eles são bem absorvidos pelo mercado, pela qualidade de atuação profissional que eles oferecem, mas também por essa capacidade de crítica, né? Então, eles não são profissionais que são meros executores de tarefas, né? Exato. Eles chegam ao mercado com uma reflexão crítica, com um fazer questionador, e que isso também faz com que as profissões caminhem e evoluem, né? E tem uma coisa legal, assim, os 3 cursos eles são sediados na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que é a FAFISH. Sim. E isso faz toda a diferença. Então, assim, porque esses alunos também cursam disciplinas ali da filosofia, da ciência política, da história. E isso também traz repertório para eles, né, para essa formação crítica, além das próprias disciplinas do curso. Então, a gente percebe mesmo nessa pesquisa com os egressos, assim, o tanto que isso é mencionado, sabe? Então, essa formação crítica está ali no curso forte. E a formação também para o mercado, prática, né, que os alunos ficam super na expectativa, tem também. A gente tem uma carga de laboratórios alta. Eles são sempre muito estimulados a fazerem estágio, a fazerem atividades complementares na própria universidade, sabe? Como iniciação à extensão, iniciação à pesquisa. Tudo isso vai contribuindo para essa formação mais completa deles, sabe? Uma vez eu coordenei um estudo nacional pelo Itaú Cultural, e que chegou ao mesmo resultado que o Pablo disse, assim, né? A importância, é um estudo sobre os cursos de preparação para estudantes de jornalismo entrarem em diversas empresas. Então, teve gente da RBS, de jornais do Nordeste, aqui do estado de Minas, enfim, e todos foram também unânimes em dizer isso, assim, para a gente é mais importante chegar alguém que tem um senso crítico, um conhecimento de cultura geral, né, equilibrado, até um pouco mais do que só a mera execução de tarefas. Porque isso, em tese, a própria prática dele ali naquele lugar, ele vai conseguir. Né? Então, acho que é esse um ponto que é muito legal de frisar. Existe o laboratório da UFMG. É claro que o nosso laboratório assim, nunca vai estar no mesmo patamar do que está no topo da linha do mercado, mas a gente tem condição suficiente de dizer para aquele aluno que está elaborando ali, de pensar não só na execução daquilo que ele está fazendo, mas de também pensar criticamente em torno desses procedimentos práticos que ele está colocando ali. Eu sempre falo isso, porque às vezes é isso, a gente não consegue acompanhar tudo, tem, né, os seus limites, mas eu falo assim, o principal não é ensinar uma técnica, porque às vezes a técnica pode ficar datada, a gente está vendo a tecnologia aí avançando. Eu falo, quando eu fiz graduação não tinha TikTok, Instagram, imagina. E aí, tinha gravadorzinho. Exato, manual. Então, assim, o que a gente se preocupa é dessa formação crítica do próprio aluno conseguir pensar criticamente em soluções, em adaptações, para aquela formação dure por toda a carreira dele, sabe? Nossa, excelente. Isso é muito importante, a gente não pode ficar preso. Nos dias de hoje também, né, você ter esse olhar crítico, assim, perante, sei lá, fake news, por exemplo, sabe? É uma coisa super imprescindível, né? A gente saber também. E aí, professor Nísio, você até trouxe um gravadorzinho, eu acho que... Quer contar um pouco da história dele? Não, então, acho que tem um pouco a ver com o que a Vanessa falou. Esse é um gravador que era típico, assim, né? Então, assim, a gente tinha... Esse é um gravador, inclusive, remanescente aqui do nosso apoio técnico, né? Então, a gente usava esse gravador para fazer as entrevistas, né? Então, tanto aqui, né, no curso, como também na rua, na imprensa. A gente comprava essa fitinha analógica aqui, essa microcassete, colocava, gravava, torcia para a pilha durar, ou você perceber que o fim da fita acabou e se virava, então lá, porque senão você perdia a entrevista que estava acontecendo, né? Enfim, né? Por exemplo, esse é um equipamento que hoje, enfim, ele está datado, tá obsoleto, né? Você faz hoje com o próprio celular. Mas como fazer uma entrevista, né? Como fazer uma reportagem, né? Como pensar criticamente na hora de elaborar perguntas. Então, isso você vai ter que fazer, seja usando esse gravador, que já era um modelo avançado, tinha um modelo mais antigo ainda de gravador cassete, ou o próprio celular, né?
Então, acho que esse é um ponto importante que vale a pena reforçar aqui dentro do que a Vanessa falou. O meu objeto, por exemplo, é muito mais simples, né? Que é um papel, vai durar para sempre, mas ele ainda tem muita utilidade. Eu acho que é isso, assim, mesmo as coisas datadas, elas continuam ali, né? Elas são reinventadas. Hoje a gente usa o celular, o papel também a gente está cada vez mais no computador, mas eu trouxe tipo, o post-it, né? Que muita gente usa aí nos estudos e tudo. E para o RP é importante, porque o RP, ele trabalha muito com planejamento e com mapeamento de públicos. Então, a gente faz todo um trabalho também de entrevista, de diagnósticos, para entender esses públicos das organizações, e depois a gente organiza tudo num diagrama, sabe? E aí a gente vai distribuindo esses post-its assim, num mapa mesmo que a gente vai construindo sobre a organização e seus públicos. A gente pode construir esse mapa no computador? Pode, e fazemos muito no computador. Mas, às vezes, o processo de construção no papel físico ajuda bem, sabe? A visualizar melhor. Então, é isso, assim, é sempre esse diálogo entre objetos antigos, mas que permanecem, e essa atualização constante que o mundo vai colocando. Acho que os cursos eles conseguem fazer uma espécie de equilíbrio entre o que é um balanço, né? Então, assim, uma retrospectiva, né? Então, os alunos vão ficar sabendo por que isso acontecia, né? Em que circunstâncias isso era feito, essas entrevistas, mas também um programa, né? Em como você também vai preparar essa entrevista para essa nova realidade, né? Exatamente como você falou aí, a questão das fake news, né? Então, hoje, por exemplo, cabe a um papel, né? Inclusive, de muitas empresas do jornalismo em ficar o tempo todo dizendo, olha, isso é uma notícia falsa. Né? Porque a notícia falsa ela brota para você de qualquer lugar. Agora, a notícia que vem de uma apuração jornalística, né, ela vai ter uma cara, vai ter um rosto, vai ter um CNPJ, um CPF, vai ter alguém se responsabilizando por aquela matéria que está sendo colocada. Então, essa é uma diferença fundamental. Gente, importantíssimo. Que garante a credibilidade desse processo. Teve uma coisa também que vocês comentaram, já faz um tempinho, mas que é muito importante, que acho que a galera de casa gosta muito de saber, que é sobre essas oportunidades de formação aqui na UFMG mesmo, né? Sejam, assim, estágios, seja empresas júniores, seja iniciação científica, né? E aí, aqui mesmo, a TV UFMG, né, já é um espaço que tem bolsistas, estagiários aqui treinando, e ali, ó, já estão trabalhando. Alguns ex-alunos nossos aqui, ó. Ah, tem ex-alunos? Gente, olha que legal. Ex-alunos e alunos nossos ali. Exato. Ex-alunos da minha disciplina, né? Mas que são alunos ainda do curso. Ah, gente, legal demais. E aí, pensando também sobre as empresas júniores, temos a CRIA, por exemplo, aqui na FMG, que eu acho que ela não tem uma ligação direta, né, com nenhum curso, mas quer falar um pouco mais sobre ela? A CRIA é uma empresa júnior de comunicação social. Isso é um barato dela, que assim, mesmo com a separação dos cursos, né, que foi uma decisão do MEC, nesse processo de separação, a empresa júnior continua sendo a empresa júnior de comunicação social, né? E ela recebe alunos dos 3 cursos e ela é totalmente administrada, gerida pelos alunos. Pelos próprios alunos. Então, é uma empresa que ela tem um CNPJ independente, ela tem uma gestão financeira independente, uma gestão administrativa de recursos humanos e de produção comunicacional toda independente. E é uma oportunidade de trabalho muito legal para os nossos alunos. Assim. Geralmente, os alunos que participam da CRIA, eles são bem qualificados, né? Então eles têm esse diálogo com os conteúdos teóricos que eles veem nas disciplinas de sala de aula. A CRIA traz a oportunidade de eles praticarem isso. E aí, quando eles vão para o mercado buscar algum estágio, geralmente o currículo do aluno do FMG, ele já é um currículo melhor recebido no mercado, e quando eles olham que é um aluno da comunicação do FMG que passou pela CRIA, só não, esse aqui pode saber que ele já vem mais preparado. Tudo bem que o estágio é uma oportunidade de formação, mas quando vem no currículo que o aluno passou pela CRIA, valoriza. Muito importante, dentro do que o Pablo falou, é exatamente o aluno que chega na FMG, ele tem que saber essa oportunidade, como ele pode dosar essa oportunidade. Quer dizer, muita oferta de estágio vai ser apresentada, muitas possibilidades de atuar no mercado vão ser, mas muitas possibilidades de atuar na própria UFMG como bolsista de extensão, bolsista de pesquisa. Né? Isso porque a UFMG, como toda universidade, ela começa sendo a dimensão de ensino, né? Que é mais comum de você identificar uma universidade, que é a sala de aula. Sim. Mas depois ela se potencializa na questão da pesquisa e a questão da extensão, que é esse diálogo com outros saberes, com outros conhecimentos que estão fora da universidade e levar esse conhecimento. Então, o aluno que entra no FMG, ele tem essa
possibilidade toda, além de intercâmbios, né, tanto nacionais como internacionais. Então, a UFMG ela é uma universidade de excelência, então, nesse sentido, e o curso de comunicação, dentro dos seus cursos autônomos, né, aqui presentes, acho que eles espelham isso muito bem. É uma oportunidade mesmo, assim, quem entrar para a UFMG, de tentar experimentar ela o máximo, assim, porque são muitos caminhos possíveis, e é isso que o Niso falou, tem que dosar, entender ali seu perfil, mas são muitos caminhos possíveis. Então, assim, por exemplo, o curso de Relações Públicas, ele tem uma relação muito forte com a extensão. A gente tem um projeto, né, um programa de extensão da universidade inteira, por exemplo, que é o Polo Jequitinhonha, que é um programa, né, que faz diversas atividades no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, que envolve diferentes cursos da universidade, geografia, pedagogia, né, e os cursos da comunicação. E Relações Públicas, por exemplo, sempre teve uma atuação muito forte, fazendo, por exemplo, mapeamento de públicos lá, atividades de mobilização social. Então, é só um exemplo da extensão. Para além disso, a gente tem a pesquisa, os estágios, as empresas júniores, e tem também uma gama de formação. Eu mencionei a formação complementar aberta, que o aluno pode cursar algumas disciplinas de outro curso, às vezes da própria comunicação, como PP ou jornalismo, mas ele pode cursar de outro curso mesmo, educação física, belas artes, cinema. Muito né? legal, né? Isso é muito Tem legal. a formação transversal, que é fantástica na universidade, que ele vai ter todo um currículo mesmo numa formação transversal. Então, uma formação transversal em direitos humanos, em acessibilidade, são muitos caminhos, assim, que é isso que torna o egresso da UFMG um egresso assim, muito completo, sabe? Com muitas experiências, e que aí torna ele preparado para essas diferentes mudanças e ciclos que vão surgir no mercado, sabe? Eu lembrei também aqui das bolsas de projetos de ensino também, né? Que a Sim. universidade tem investido bastante nelas também, né? Tem o PEDEG, né? Que é o Programa de Desenvolvimento ao Ensino de Graduação, o Programa de Monitorias. Então, assim, são bolsas de ensino, pesquisa, extensão, estágios, tem muitas oportunidades, só que dentro da universidade. Então, antes mesmo de os alunos irem para o mercado, eles ganham essa formação que complementa a prática de sala de aula, também aqui nessas Professor, pode só experiências. posicionar um pouquinho mais o microfone, só para Melhorou? só para a galera de casa ouvir também. Beleza. Então, aí são muitas oportunidades para os alunos se desenvolverem antes mesmo, assim, complementando essa experiência de sala de aula, antes mesmo de irem para o mercado fora da universidade, né? Então, eles se capacitam, se qualificam aqui dentro e depois eles vão enfrentar o mercado aí fora. Gente, ó, tá vendo, galera de casa? As possibilidades que vocês têm aqui na UFMG, vocês podem fazer um monte de coisa. Então, assim, já entra aqui com o intuito de experimentar, de fazer várias coisas diferentes, que vai ser sucesso. E aí, gente, acho que a gente pode começar com o próximo bloco, que a nossa produção preparou algumas imagens aqui, que é da UFMG, né, em geral. E aí, essa imagem, vocês se conhecem? Trazem alguma memória afetiva? O que vocês costumavam fazer? Vocês querem comentar? Então, onde que é? Essa é a arena da Fafiche, né? Sim. Então, a Fafiche é o prédio que abriga os 3 cursos aqui. E essa é bem na entrada, assim, na portaria do prédio, assim, e é um espaço muito tanto de sociabilidade, assim, que as pessoas sentam ali naquelas arquibancadas ali para conversar, mas também é um lugar muito político. Então, então, assim, as pessoas se reúnem, às vezes, para planejar mobilizações. É muito bacana. A gente já fez recepção de calouros ali. E que esse espaço do movimento estudantil é outra coisa importante da universidade, né? O movimento estudantil também faz parte dessa vida na universidade, dessa vida acadêmica ali, e o Teatro de Arena acho que remete sempre a esse espaço de luta e organização estudantil mesmo. E, ao mesmo tempo, é um espaço... A própria configuração dele, né, aberto, redondo, para não se pensar em hierarquias, pensar mesmo em uma comunicação voltada para a transformação. Inclusive aulas, né, podem ser dadas ali também, que acontecem. Também? Aulas, sim. Durante a pandemia, a gente Durante teve a pandemia, aulas. por exemplo, muitas aulas aconteceram ali. No Gente, processo legal. de retomada gradual, sabe? Foi bem legal, assim. E aí a gente vê também, o prédio da Fafiche, ele vai abrigar vários grafites lindíssimos, assim, sabe? Tô vendo, nossa. Desenvolvidos por alunos do prédio mesmo, de outros, assim, que é a identidade da Fafiche mesmo, essa expressão, né? Expressão. Exato. É um prédio muito querido aqui, viu? Eu já vi até que tava tendo uma sessão de cinema, parece, aqui na Arena. Também. Às vezes eles Uma fazem. época, não é? Às vezes faz. Gente, muito legal. Assim, apresentações culturais, é bem legal também. Então, legal. Produção, temos mais imagens? E aí, gente? Aí a praça de serviços, né? Pra gente é muito claro, assim, né? Praça de serviço, pra quem estuda na FMG. Talvez seja um ponto mais icônico, assim, talvez. da Icônico, UFMG. boa palavra. O grande teatro de arena da praça de serviço.
Olha aí. É um lugar muito assim de passagem também. Você vai para o bandejão, né, para o restaurante universitário. É um lugar de encontro, de palestras, de apresentações culturais. A gente tem a quarta 12h30, né, que sempre tem apresentações culturais na hora tem do as almoço. feirinhas que acontecem lá também. As As feirinhas. feiras do Jequitinhonha, inclusive. Exato, Sim, que o Paulo sim. Jequitinhonha traz o pessoal. Tem Então, apresentações culturais também, né? Apresentações culturais, também. esses serviços bancários, né? tem uma gráfica, Uma tem gráfica. lanchonete. Vai- É o centro do campus, né? Vai ter novidades lá também, mas eu acho que eu não posso falar por enquanto não, mas vão ter novidades. Tipo, como se a UFMG fosse... É uma cidade, né? Grandona, para ser serviço ao nosso centro. Isso. Você vê que o jornalista sempre tem um furo, né? Ele já tem um É, furo ali tem que um- vai acontecer alguma coisa. É mesmo. É legal falar também que a Rádio UFMG agora tem um espaço no Praça de Serviço. Então, era Ah, esse. não é? Essa surpresa. A Rádio FMG, ela vai para a Praça de Serviço, né? Ela vai para lá, vai dar uma visibilidade bem legal, interessante, tanto para a rádio como também para a própria instituição. Assim. A Rádio UFMG, que é um espaço muito ocupado pelos alunos dos 3 cursos, e é um espaço tanto de aprendizado para esses nossos alunos, mas também de produção de material de muita qualidade, né? A Rádio UFMG é muito premiada, assim como a TV. Assim como a TV UFMG. Assim como a Também. TV. É. Paulo. E vai ficar tipo uma vitrine, né? Assim, tipo, como se fosse um aquário que a gente puder ver as pessoas gravando os programas e tudo mais. Isso. Então acho que isso vai ser muito que legal ideia é mesmo. Produção, temos mais imagens? Esse é o lugar super do coração nosso, né? É Sim, o Comunica. Ai, gente, eu não conheço. Vou ser sincero, eu não conheço. O Comunica é o centro acadêmico dos cursos de comunicação social, que é um espaço de organização estudantil dos alunos da comunicação e é um espaço de muita sociabilidade para os nossos alunos. Assim. Eles sempre fazem muitas recepções aos calouros, acolhimento, é um espaço de interação. E pensando no Comunica como instituição, é um órgão de diálogo. De representação da discente. representação discente com os colegiados, né? Porque os colegiados, eles sempre têm os representantes dos professores e dos alunos para a gente deliberar resoluções, o andamento do curso. E aí o Comunica é quem traz esses representantes para os cursos, fazer esse diálogo com a coordenação. Na parede lá a gente vê né, os exemplares de jornais importantes da década de 70, Jornais como o alternativos. Movimento, o Opinião, isso, né? Lembrando que o curso de comunicação é um curso de 60 anos, né? Então, toda essa trajetória do próprio jornalismo, da publicidade e das relações públicas está embutida aí, né? No caso aqui, né, bem o jornalismo mesmo dos anos 70, o jornalismo alternativo, está aí Durante a bem ditadura. evidenciado. São Professor. capas desses jornais. E professor Nise, também falando sobre essa união dos estudantes, da história também do jornalismo, tem um caso interessante que você queira compartilhar com a gente? Sim, então, é um caso que eu sempre gosto de lembrar na circunstância das colações de grau, né? Uma circunstância sempre muito festiva, muito emocionante, como foi esse ano, né? A gente estava lá também. Falando nisso, né? O primeiro curso, a primeira turma que formou no curso de comunicação da FMG não pôde ter essa festa, né? Porque eles elegeram como paraninfo o jornalista Carlos Heitor Coni, que foi, então, logo em seguida a essa indicação, a diretoria recebeu um aviso anônimo de uma ameaça que poderia ser feita, né, às pessoas caso essa cerimônia acontecesse. Era para acontecer no Cine Paládio, com toda a pompa de uma colação de grau, mas ela não foi possível. E isso, então, remonta exatamente, né? A gente está falando, então, dos anos da ditadura militar brasileira, os anos de chumbo, né? Onde essa colação de grau não aconteceu por uma arbitrariedade, né? E acho que isso, então, reforça o compromisso do curso de comunicação social, dos cursos de comunicação social aqui reunidos, né? Em defesa de uma sociedade mais democrática, né? Mais inclusiva, mais diversa, para que sempre a gente possa ter as colações de grau acontecendo, né? Sem nenhuma ameaça de nada, nem de quem que quer que seja. E acho que isso é uma forte, coisa né? importante da gente lembrar também, né? Esse lugar da comunicação social, da área de comunicação social, Exato. nessa luta pela democracia, nesse enfrentamento e pela manutenção desses valores democráticos na sociedade brasileira. Eu acho que aí, voltando à questão que a gente tinha falado da formação
intelectual e dessa formação crítica, Exato. é fundamental que a gente tenha publicitários, jornalistas e relações públicas que sejam capazes de trazer essa reflexão crítica para que episódios como esse nunca se repitam, né? E aí dá até para a gente pensar, já pensando um pouquinho na publicidade aí, no trabalho do Sleeping Giants, por exemplo, né? A gente tinha falado de fake news, né? Que o Sleeping Giants é um casal de publicitários lá do Paraná, inclusive, que eles se organizam na internet para se mobilizar a plataformas que nas redes sociais estão veiculando fake news e são monetizadas. Como elas são monetizadas? Grandes anunciantes estão colocando publicidade ali. Então eles começam a pressionar esses anunciantes e falam, não, peraí, você não tem compromisso com a verdade? E aí o resultado tem sido que várias marcas estão tirando publicidade dessas plataformas e é uma forma interessante de a gente pensar em como a publicidade e o seu caráter mercadológico podem, de alguma maneira, fazer algo na nossa luta por esses valores democráticos que devem ser inegociáveis, né? Assim, a democracia não se negocia. Né? Isso, só para reforçar, eu acho assim, quem está em casa e pensando em fazer um desses 3 cursos, os 3 cursos estão na linha de frente, sabe, no combate à desinformação, sabe, na defesa da democracia. São profissões cruciais. Enriquecedor, né? São muitas coisas muito importantes mesmo. E... eu estava pensando aqui em uma outra dinâmica que a gente poderia fazer, que é assim, mais voltado para a galera de casa também, que, por exemplo, vamos supor que eu aqui seja um aluno que está em dúvida entre os 3 cursos, né? Qual seria um pouco mais o meu perfil, assim? Qual que eu entraria? Será que vocês poderiam tentar, assim, me convencer a entrar no seu curso, assim, de uma maneira mais... Olha... Assim, em um minuto, vai, vamos eu convenceria a escolher os 3. Qualquer dos 3. Não, é porque é o que foi dito aqui, assim. Eu acho que há uma entrada que é estrita em um curso, né? Há uma carga horária dessas... há uma porcentagem da carga horária que você vai fazer em um dos 3 cursos, que é o curso que você escolheu para você entrar, né? Mas, como foi dito, depois há uma certa autonomia para você elaborar a melhor forma que você quer fazer esse trajeto. Então, assim, às vezes você entrou no curso de publicidade e você, assim, quer fazer as outras disciplinas de carga horária relacionadas à publicidade. Você pode fazer uma formação complementar, por exemplo, na área da administração, né? Agora, da mesma maneira como um aluno de jornalismo, ele muitas vezes vai até lá para o seu curso, Bruno, lá da Belas Artes, né? Então, eu acho que é um grande desafio, assim, porque a maioria dos alunos, quando eles chegam na universidade, assim, é um ambiente diferente daquele com que eles estão acostumados lá na escola, onde a grade curricular está toda ocupada de segunda a sexta, sábado, com as disciplinas X, Y, Z. Aqui você vai encontrar isso talvez no primeiro momento de entrada do curso, mas depois, gradativamente, você vai poder, então, escolher. E no caso da comunicação, então, o tempo todo a gente está falando aqui, inclusive, de comunicação, né? Assim, porque tem a ver com essa história. São cursos que eles nasceram irmanados e, de certa forma, eles continuam. Então, eu acho que vai depender muito, assim, do tipo de peso dentro do que a gente falou aqui, que você quer dar para essa escolha sua de entrada, né? Mas aí o meio e a saída podem ser completamente diferentes. Sim. E, assim, eu pensei também que você comentou sobre os alunos poderem pegar matérias, por exemplo, do cinema e tudo mais. Eu lembrei também que na publicidade teve um aluno que ele fez um TCC, que ele fez um filme, não é isso mesmo? Sim, acaba também nos 3 cursos, os nossos estudantes, eles têm um perfil muito voltado para o audiovisual, né? Assim, e aí a gente teve um estudante de publicidade e propaganda que ele fez o TCC dele. Tem vários que fazem TCCs dessa natureza audiovisual, mas aí teve o Felipe, ele fez um TCC como um curta-metragem e foi um curta-metragem bem legal, ficou bem bonito o trabalho dele e ele tem ganhado uma série de prêmios. Aí com esse curta dele, ele ganhou o prêmio no Fest Curtas aqui de BH, foi selecionado para outros festivais aí e tem sido muito bacana acompanhar essa trajetória do Felipe circulando com esse curta dele, que é um curta de uma tentativa de contato com raízes que se perdem aí dessas questões familiares e acabou virando um filme homenagem muito bonito à família dele e que veio de um resultado de uma discussão conceitual, né? Ele fez todo um trabalho reflexivo, teórico, conceitual e a partir disso ele construiu esse filme. Então é um trabalho muito legal de acompanhar também e de ver os frutos dele agora. Nossa, isso é muito legal.
A gente tem TCCs hoje que trabalham muito com podcasts, né? Sim. Que as pessoas têm muito assim se interessado. Tem um TCC agora que está sendo feito em relações públicas, que ela está fazendo todo um mapeamento, porque a RP trabalha muito com diagnóstico e mapeamento, para se criar um aplicativo sobre moradia relacionada ao FMG. Porque ela mesma é uma aluna que veio de outro estado e ela falou assim, é tão difícil conseguir de cara uma moradia perto da UFMG. Então, assim, ela está fazendo todo um mock-up, assim, sabe? Um projeto piloto de um aplicativo. Gente, que legal. Envolvendo moradia. Então, assim, a gente vê isso, os alunos são muito criativos. O perfil dos alunos dos 3 cursos, assim, envolve uma criatividade, uma criticidade para se pensar mesmo nos desafios. E isso acaba resultando em muitos TCCs interessantes. Os alunos podem fazer TCCs teóricos, monografias também, que fazem discussões teóricas interessantíssimas. Então, assim, hoje a gente tem discutido muito cultura do cancelamento, comunicação e desinformação, muitos trabalhos interessantes e também muitos projetos práticos, como curtas, podcasts. Planejamento de comunicação. Planejamento, livro-reportagem, né? Sim, livro-reportagem aparece bastante. Então, assim, é um pouco... então, tem a ver um pouco com isso. Quer dizer, quando você pensa, por exemplo, um laboratório de som, né? Assim, aparentemente, então, é para você gravar as coisas ligadas à aula de radiojornalismo. Não só, né? Você pode também criar, junto com alunos de outros cursos, inclusive programas de radiojornalismo que os envolvam, mas também podcasts e outras produções sonoras, né? Inclusive, no primeiro período, os alunos já fazem diários sonoros, assim, que inclusive, essa dimensão do som e do audiovisual, sobretudo como entrada mais no documentário, né? Mas, obviamente, não deixando de falar também da animação e da ficção do cinema, ela constitui também um peso dessa carga horária do aluno dos 3 cursos. E eu acho isso muito interessante. Mas também, assim, estava pensando, a galera de casa também tem uma apreensão em enxergar o futuro, né? Tipo, uma galera que está entrando agora nos cursos, pensar, daqui a 4 anos, 5 anos, quando eu me formar, qual vai ser o mercado, né, que eu vou entrar? Assim, as preocupações de atuação mesmo, sabe? Professora Vanessa, como você enxerga, por exemplo, esse futuro? Então, são muitas possibilidades também de atuação, que é muito legal. Eu falo assim, quem está em casa pensando em relações públicas, primeiro o perfil. Qual é a característica, assim? Pensa muito assim, um profissional de relações públicas é aquele especialista em criar vínculos entre os públicos e suas organizações, né? A organização e seus diferentes públicos. E ele vai trabalhar muito com planejamento de comunicação, então ele precisa fazer um trabalho todo de diagnóstico, mapeamento, para fazer esse planejamento. Então, uma pessoa que gosta mesmo assim, de pesquisar, aprofundar, fazer diagnósticos e mapear. E aí, com esse tipo, né, assim, né, o que é o coração ali do profissional de RP, onde que ele vai atuar muito? O egresso aqui da UFMG, ele tem uma atuação muito forte no poder público. Então, a gente tem, por exemplo, vários RPs na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, que é muito legal, porque vão ser profissionais ali que vão trabalhar desde o cerimonial da Assembleia. Então, a gente teve recentemente, por exemplo, a posse dos deputados. Eles organizam toda a logística daquele evento, mas também eles vão atuar muito com a comunicação com as comunidades, sabe? Mobilização social, planejamento da comunicação, comunicação interna, comunicação externa. Então, assim, a gente tem essa atuação muito forte no poder público, pensa em todas as camadas, tem também nas prefeituras, câmaras de vereadores, lá em Brasília, sempre precisa de um RP, mas ele também pode atuar no terceiro setor, então, assim, em ONGs, e é um trabalho muito legal. Então, por exemplo, a gente tem muito esse trabalho de comunicação com as comunidades. Então, a comunidade ela é atingida por alguma organização, tem que fazer um trabalho, as próprias organizações privadas vão chamar o RP para fazer esse trabalho, de tentar assim, né, aproximar aquela organização que tem um impacto naquela comunidade. Mobilização social de novo, e também nas empresas privadas, né? Então, assim, a gente tem também egressos aí em empresas grandes, né? Tem uma egressa nossa que está lá em Seattle, trabalhando na Microsoft. Olha. Tem muita gente em São Paulo trabalhando, né, nas grandes corporações, aqui em Minas também, muito ligadas às mineradoras. Então, assim, o profissional de RP, ele vai atuar, são muitas frentes. Tem o gerenciamento de crise, que hoje está bombando demais, né? Que, então, assim, com essa cultura do cancelamento, de pensar essas crises, então, o profissional de RP atua. Nessa área do cerimonial que eu já mencionei, então, também de organização de eventos, produção cultural, o RP está ali.
comunicação interna nas organizações de diferentes setores, assessoria de imprensa, que ele trabalha bastante. Ou seja, são múltiplos caminhos aí que ele pode buscar. E está sempre se reinventando, né? Vai passando o tempo, vai aparecendo novas atuações. Isso é muito legal. Você também enxerga assim, professor Paulo? Enxergo. Acho que a gente considerar essa dimensão informacional da nossa sociedade hoje, né? A gente conectado o tempo inteiro por celulares, dispositivos móveis. Então, é uma sociedade que produz muita informação. Sim. E as marcas, elas demandam essa produção de conteúdo. Então, isso tem feito com que o mercado para a publicidade se expandisse muito, né? Então, hoje em dia, né, antigamente se pensava muito nos profissionais de publicidade e propaganda nas agências, ali nos departamentos de atendimento, planejamento, produção, criação, né? Direção de arte, redação ali. E com essa digitalização e essa hiperconectividade da sociedade, a gente tem visto esses profissionais cada vez mais absorvidos em outros lugares. Porque as empresas, por exemplo, hoje em dia, elas precisam produzir conteúdo em suas plataformas, né? Então, qualquer empresa hoje em dia tem um canal nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok ou em outras redes que forem surgindo aí. E então os profissionais de publicidade são muito demandados a trabalhar ali com demandas de comunicação e marketing nesses espaços, seja criando, de fato, né, com a mão na massa ali no fazer criativo da redação ou da dimensão visual, ou seja também na dimensão do planejamento e da produção, né, que é esse trabalho de pensar qual é o público, de qual o objetivo de comunicação ali desses projetos de publicidade. Então, com essa demanda, né, cada vez maior por informação, por conteúdo, os publicitários eles também têm sido cada vez mais demandados a estarem presentes em diversos lugares aí. O mesmo valendo para o próprio jornalista, né? Antes o caminho clássico seria exatamente as grandes empresas de comunicação, né? TVs, rádios, né? Ainda sim, mas eu acho que vai muito de encontro um pouco com esse universo que tanto Vanessa quanto o Pablo colocaram também, né? O jornalista vai estar junto desse processo de uma produção de conteúdo que às vezes não é necessariamente exclusivamente só para uma empresa de jornalismo, né? Mas também para uma outra empresa, uma startup, enfim, são vários os modelos de negócio que surgem. E com esse compromisso, né, que foi dito aqui também, de você poder usar isso a favor, né, de uma forma de você trazer uma informação de qualidade apurada e também podendo assim denunciar ou ajudar a apontar aonde existiu uma ação de desinformação. Então, acho que há essa presença também, né? E como a gente viu, assim, né, a Vanessa falou das instituições de primeiro, segundo e terceiro setor, o jornalista também pode estar em todas elas, assim como o publicitário. Exato. Né? Gente, muito legal como essa evolução mesmo das mídias e as adaptações dos cursos estão muito ligadas, né? E a gente está, infelizmente, caminhando para o final, mas será que, assim, vocês queriam dar alguma consideração ou, de repente, algum conselho que vocês dariam se vocês estivessem entrando agora no FMG? Algum recado, assim, que cada um queira... Eu acho que um conselho que é sempre importante, que eu acho que todo mundo, quando está nessa fase de escolher o curso, de escolher o curso que vai fazer, assim, a área de comunicação ainda é uma área jovem, né? Assim, ela é uma área mais jovem que outras profissões aí. Então, muitas vezes, quando se fala, né, em casa, vou fazer jornalismo, relações públicas ou publicidade, a família vira assim, tá, mas o que é isso, né? E eu acho que o conselho que se dá é isso, assim, se você tem esse perfil crítico, criativo, transformador, comunicativo, esse desejo de fazer parte dessas transformações da sociedade, acredite no sonho, explique para a família que é uma área de muitos desafios, mas também de muita realização. Eu acho que a realização de se fazer um projeto de comunicação, e você vê as pessoas recebendo uma mensagem criada por você, sendo afetadas por aquela mensagem que você criou, isso é muito grandioso, é muito significativo, e o mundo precisa de pessoas apaixonadas por esse fazer atuando nessa área. Então, venham para a área de comunicação, que é uma área de muito trabalho, mas de muita realização também. Acho que eu daria também esse mesmo conselho. Assim, é uma área
E assim, de vir muito com uma mentalidade aberta, de experimentação. Porque tanto de experimentação entre os diferentes campos da UFMG, diferentes cursos, o profissional da comunicação, seja de PP, RP ou jornalismo, ele tem que ter esse perfil aberto, sabe? A experimentar, em testar diferentes possibilidades e entender a graduação como esse momento mesmo assim de experimentar. Porque dali ele vai só acrescentando bagagem, repertório para ele e ter em mente sempre essa preocupação crítica e preocupada também assim com a sua contribuição para a sociedade, sabe? Uma preocupação assim, preocupada com os direitos humanos, com a ética, né? Ter essa formação crítica, porque depois no mercado você vai, assim, com essa formação você vai dando muito certo, assim. E seja muito bem-vinda, a gente espera vocês aqui no curso. Eu costumo dizer isso também. O profissional de comunicação, ele se qualifica para ser, no fundo, um intérprete do seu próprio tempo, né? Alguém que vai estar com esse conhecimento como uma forma de você compartilhar de maneira ampla, pública, como o Pablo colocou, né, levando isso, às vezes, levando uma informação, um conteúdo, sobretudo para aquelas pessoas que precisam disso, precisam ser informadas, precisam ser formadas, né, por uma determinada realidade planejada, propagandeada e apurada. Então, acho que isso faz com que essas pessoas se tornem intérpretes mesmo de um tempo. Ai, gente, olha, foi perfeito o papo de hoje. Eu estou muito feliz, porque acho que a gente trouxe muitas reflexões, não só assim, na área acadêmica e tudo mais, mas para a vida no geral, né? Tipo, é muito importante questionar, muito importante refletir e acompanhar as inovações também. Então, quero agradecer mais uma vez ao professor Pablo, professora Vanessa, professor Nísio, pelo nosso bate-papo de hoje. Acho que merecemos uma palminha. A gente que agradece a oportunidade. Foi ótimo. Obrigado pelo convite. Assim. E aí, só lembrando a galera de casa, que se vocês quiserem mais informações sobre a Mostra Sua UFMG, é só você acessar o site ufmg.br/mostra e até a próxima semana. Mostra Sua UFMG.